Manhã de segunda-feira, hoje dia 6 de janeiro de 2026. Vos saúdo, povo de Deus, irmãos em Cristo, com a bendita paz do nosso querido Deus. Sejam bem-vindos e abençoados a mais um momento dos conselhos para nós conservar a nossa vida como salvos em Cristo Jesus. Para você que ainda está em dúvida, não tomou realmente esta decisão por Cristo, faça isso logo, não espere mais. É tempo de salvação. Se hoje tu ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração, mas dê lugar para Ele dizer tudo o que for preciso para te entender realmente o que é andar com Deus. Muito obrigado, irmãos e irmãs, por me ouvir todos os dias, ouvir a palavra do Senhor e também orar por nós. A Esté já se recolheu um pouco tarde, eu sempre gravo na noite anterior. E nós idosos, às vezes, não estamos dispostos. Isto é natural. E ela hoje está um pouco indisposta. Por isso, se recolheu mais cedo. Mas sempre ela está orando pelos irmãos. Nós não esquecemos do acordo que nós fizemos, de nós orar pelos irmãos todos os dias, antes um pouquinho do nosso almoço. Todos os dias. Podem continuar também orando por nós, porque nós continuamos precisando de oração em nosso favor. Nós somos esse corpo ligado um ao outro pela fé. É um corpo que se importa um com o outro e um ora pelo outro. Muito obrigado você que está inscrito no canal e também todos os dias vai chegando mais alguém. Ontem, segunda-feira, alguns chegaram. E eu dou boas-vindas a todos vocês. E anuncie isso para outros também. Os comentários também têm aumentado todos os dias. E eu continuo lendo e prestando atenção em cada comentário que vocês têm feito. Em cada pedido de oração. Tem comentários que têm um conteúdo que você aprende algumas coisas e isso me deixa satisfeito. Continue fazendo teus comentários e também compartilhando com os demais. Amados irmãos, todos nós, eu creio que nos lembramos do dia em que nós partimos com o Senhor. Essa partida de eu comecei a andar com Ele. É uma data inesquecível na nossa vida. O dia em que nós tivemos nossas primeiras experiências com Ele. Às vezes conhecemos tanto sobre a vida dos outros, mas nós não temos as nossas próprias experiências com Deus. E nós precisamos ter essas experiências com Deus. Nós vivemos nessa dispensação da misericórdia, da graça do Senhor. Que todos nós possamos estar laçados pelos laços eternos das misericórdias do Senhor, para que cada dia entendamos mais do amor de Deus e sejamos mais gratos a Ele. Um dia após o outro dia, nós vamos vendo a glória do Senhor. É só prestar atenção. Então, nessa partida com Ele, nesse começo, porque ninguém começa a andar com Deus sem que ele tenha sido convencido que o Senhor é o Salvador. Andar com Deus, não é esse dizer, vai com Deus, ou Deus está contigo, não é isso. Você tem que sentir, você tem que se decidir. Eu tive que me decidir por isso. Senhor, agora eu ando contigo.
O teu Espírito Santo é o meu orientador. Desde sempre o Senhor prometeu um Salvador para o mundo, mas ele se manifestou através do seu Filho Jesus Cristo. Começou tudo no dia em que ele nasceu, logo nos primeiros dias de vida, quando ele foi levado ao templo para ser apresentado, uma criança comum qualquer. Ali estava o Filho de Deus. Ele ia crescer normalmente, como qualquer um outro menino. Mas quando chegou no templo, um irmão chamado Simeão foi tocado pelo Senhor para subir no templo naquele horário que não era o turno dele ministrar lá no templo. Mas ele foi, e lá estava, sendo apresentado naquele dia, o menino, conforme o costume dos judeus, estava sendo levado ao templo para ser apresentado. E Simeão teve o prazer, teve a oportunidade de pegar em seus braços aquela criança e apresentar, profetizou sobre a criança e agradeceu a Deus com umas palavras tão singelas, dizendo assim: Senhor, agora pode despedir o teu servo em paz. Com certeza Simeão já era um senhor idoso. Agora pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ali ele estava, ele creu que aquele ali, o filho de Maria, era o Filho de Deus, que veio para resgatar as nossas vidas. E assim Jesus crescia e a graça do Senhor estava com ele. E chegou os dias, ainda quando ele menino, no templo, com 12 anos de idade, já tratando dos negócios do seu pai, prometendo para o mundo de então, para Jerusalém e para todos que quisessem ouvir, que haveria um tempo da manifestação do seu Espírito, e a igreja realmente que ele criou ia crescer, ia se expandir para o mundo inteiro. Em Lucas, capítulo de número 25, versículo de número 49, ele diz: Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto vós sejam revestidos de poder. Com esta palavra, com nessas instruções aqui, o Senhor já estava dando para os discípulos, depois de ele ter morrido por nós, padecido e ressuscitado. Agora ele ficou mais 40 dias, aparecendo para os discípulos num lugar ou noutro, para deixar eles bem instruídos sobre a promessa do Pai. Aquilo que João o Batista falou lá no Evangelho de João também, dizendo: eu batizo com água, mas ele, este que já está no meio de vós, vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Mais tarde também o próprio Jesus disse, João Batista batizou com água, mas eu vos batizarei com Espírito Santo e com fogo. Nós precisamos, irmãos, se você ainda não recebeu essa promessa de Deus, mas já serves ao Senhor, crê na salvação, procura te revestir deste poder. Nós podemos até caminhar um pouco nessa vida, sem o revestimento do poder, na nossa partida e andar um tempo. Mas pode acontecer nós fraquejar lá na frente. Mas quando nós somos revestidos de poder, nós temos a garantia
de seguir firmados nele até o fim. Por isso nós precisamos deste revestimento do céu. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Nunca, em tempo algum, a igreja precisou tanto de revestimento do poder do alto como nós estamos precisando nesses dias. Quanta gente fraquejando no caminho. Quantos que estão se desviando da fé, pegando caminhos estranhos, porque não tem mais a orientação do Espírito Santo. Esse revestimento necessário para a nossa vida. Receber revestimento, irmãos, é crer que Jesus está conosco. Ele ressuscitou, mas deixou conosco esta força, este poder espiritual. Nós precisamos do Espírito Santo. Se você tiver fé, se tu tiver um coração limpo, o Espírito Santo te apossa da tua vida. Porque chega dias na vida da gente, irmãos, que nós podemos dizer: Senhor, eu não consigo mais. Aí veio o ajudador e disse: mas eu te ajudo. Vai chegar o dia que você vai dizer: eu não tenho, Senhor. Mas vai chegar o companheiro, o ajudador, e dizer: mas eu tenho, eu te ajudo. Senhor, eu estou fraco, não tenho como andar. O Espírito Santo está ali, o revestimento está ali, e vai falar contigo: mas eu caminho contigo. Eu ando contigo. Não sei como vou passar essa noite, Senhor, mas o Espírito Santo vai dizer: mas eu vou passar a noite contigo. O nosso ajudador. Quando nós olhamos Atos capítulo 1, capítulo 2, o revestimento quando chegou, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 6, o Senhor repetiu o que já tinha dito lá em Lucas 15, 49. Semelhantemente, palavras semelhantes, ele repetiu sobre o poder do alto. E os discípulos trataram de preparar-se naquele dia. O Senhor já tinha ressuscitado, e ele falou e ascendeu aos céus, quer dizer, ele foi elevado aos céus. Aí os discípulos ficam: e agora o que vamos fazer? Mas ele prometeu, então nós vamos ficar esperando. Eles não esperaram muito tempo, esperaram apenas 10 dias. Mas durante aqueles 10 dias eles prepararam tudo. O altar não estava arrumado. Eles arrumaram o altar. Não o altar de pedras, mas o altar de um coração limpo, de uma vida digna, de uma vida em ordem. Pedro foi levantado, aquele homem que facilmente ele falava, ele comentava, ele replicava até com o próprio mestre. Ele tomou a frente. Elegeram no lugar de Judas, o traidor, elegeram Matias, arrumaram o altar. E era um número de quase 120 pessoas. Mas vamos folhando a Bíblia. Quando chega em Atos 2, aí o Espírito Santo se manifesta. De repente, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, coincidentemente 50 dias depois da Páscoa. 40 dias Jesus ressuscitado com eles, 10 dias agora eles já sem Jesus aparecendo para eles. Mas o Espírito Santo estava ali. E assim a igreja começou. Assim a igreja chegou até os dias em que nós estamos. Como é que nós vamos viver sem ele?
Como é que nós vamos prosseguir nesse mundo, dessa escuridão que aí está, dessa confusão que aí está, sem a orientação do Espírito Santo? Nós precisamos ter gravado no nosso coração, na nossa alma, a mensagem de Atos 2, e de repente, como um vento poderoso, como um vento que veio sem derrubar nada, sem movimentar nada, mas com impacto, entrou como um vento, como um barulho que chamou a atenção de toda a cidade de Jerusalém. Todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo. O que está faltando para você, meu irmão e minha irmã? Você que um dia sentiu essa glória, essa virtude e hoje não sente mais. Como podes viver assim? Como podes tomar decisões assim? Nesta manhã, o Senhor te dá uma oportunidade de voltar a ser cheio do Espírito Santo. Querido Deus, nosso Pai, é no nome de Jesus, teu Filho, que eu te agradeço por conhecer um pouco, Senhor, do teu poder e da tua glória. Ajuda os meus irmãos e minhas irmãs, que todos eles possam se abraçar ao puro Evangelho, o Evangelho que temos como o Espírito Santo, aquele que interage entre ti e nós aqui na terra. Querido Senhor, é no nome de Jesus, teu amado Filho, que eu te peço hoje e sempre. Amém e amém. Amados irmãos, tenham um abençoado dia e até amanhã, querendo o Senhor.